Durante semanas e semanas, a casa do Silva era um inferno. Nenhum conselho, conto de fadas ou especialista renomado conseguia acalmar a tempestade que habitava os pequenos corações de João e Pedro de 4 anos, que não dormiam nada. Suas noites eram um lamento constante que ecoava por toda a mansão até que, de repente, chegou uma nova babá com uma tranquilidade e uma sabedoria que não eram normais para sua juventude. E algo extraordinário começou a acontecer. Esse encontro inesperado desencadeou uma série de eventos que não só transformaram a casa, que era um caos, mas também começaram a mudar a vida do pai deles, o senhor Ricardo Silva. Ele havia construído um império, mas estava perdido num mar de sua própria paternidade, sem saber como lidar com a tristeza de seus filhos, nem encontrar paz em meio à sua própria tempestade. Uma tempestade que, sem que ele soubesse, ansiava por um raio de sol. "Não posso continuar assim, Sr. Silva!" exclamou com voz trêmula Camila, a terceira babá a desistir em menos de um mês. Seus olhos refletiam um cansaço e uma frustração enormes enquanto juntava suas coisas quase com febre. "As crianças não dormem, não obedecem e, francamente, precisam de uma ajuda que eu, com todo o meu esforço e experiência, não sou capaz de dar. Esta situação é insustentável e me superou completamente, deixando-me exausta e sem esperanças de mudança." No andar de cima, o choro inconsolável e agudo dos gêmeos, João e Pedro, de apenas 4 anos, atravessava as grossas paredes da imponente mansão nos Jardins, o bairro mais exclusivo e ostentoso de São Paulo, um lugar onde o luxo e a opulência se encontravam com a desordem emocional de uma família que lutava para encontrar paz. Ricardo Silva, um homem de 38 anos que havia forjado um império imobiliário do nada, esfregou as têmporas com um cansaço avassalador, observando a mulher partir sem poder oferecer uma solução. Preso em sua própria impotência. "Por favor, Camila, só mais uma semana", suplicou com uma voz rouca pela falta de sono, uma voz que revelava o profundo esgotamento de um homem que havia esquecido a sensação de uma noite completa de descanso. "Aumentarei o salário, o que for necessário." Mas a babá, com uma determinação inabalável, negou com a cabeça enquanto fechava sua mala. "Não é questão de dinheiro, senhor", respondeu com firmeza, sua voz suave, mas carregada de convicção. "Seus filhos precisam de estabilidade, precisam..." Ela parou bruscamente, mordendo a língua para evitar dizer o que pensava. "Precisam da mãe", completou Ricardo mentalmente, como se pudesse apagar a dolorosa verdade de sua mente. Uma verdade que os gritos crescentes dos gêmeos no andar de cima não paravam de lembrar, intensificando o peso de sua dor e a constante sensação de fracasso. Ricardo fechou os olhos por um instante, respirando fundo, buscando uma calma que parecia inalcançável. Aos 38 anos, ele havia construído um império imobiliário do zero, negociando com os empresários mais duros e implacáveis da América Latina. Enfrentando desafios financeiros colossais e superando obstáculos que teriam dobrado qualquer outro. No entanto, naquele momento, sentia-se completamente impotente e desarmado diante de 2 pequenos de 4 anos que simplesmente não conseguiam dormir à noite. E seu choro incessante tornava-se a trilha sonora de seu fracasso pessoal. "Entendo", disse finalmente, com uma resignação que pesava na alma. "Pagarei até o fim do mês." Quando Camila partiu, Ricardo subiu lentamente as escadas de mármore, cada passo mais pesado que o anterior, como se carregasse o peso da sua própria frustração e a de seus filhos, aproximando-se da fonte de sua angústia a cada degrau que subia no silêncio da mansão. Encontrou João e Pedro no chão do quarto, imersos em um mar de brinquedos espalhados, seus rostos idênticos marcados por lágrimas inconsoláveis. Uma imagem que apertava o seu coração toda vez que via seus filhos sofrerem, sentindo uma pontada de dor por sua incapacidade de aliviar sua angústia. "Papai, queremos a mamãe!" soluçou João, que, com sua espontaneidade inata, sempre era o primeiro a falar, expressando a dor que compartilhavam. "Mamãe cantava para nós", acrescentou Pedro, agarrando-se com força a um urso de pelúcia desgastado, buscando consolo no objeto que representava a presença ausente de sua mãe. Ricardo se ajoelhou ao lado deles, ignorando completamente como seu impecável terno italiano de milhares de reais se amassava contra o chão frio do quarto. Uma preocupação insignificante diante da profunda tristeza de seus filhos, que ansiavam pela figura materna que já não estava presente para confortá-los. "Eu sei, pequenos",
disse Ricardo puxando-o suavemente para o seu peito, buscando transmitir todo o consolo e amor que sentia, embora soubesse que nenhuma palavra poderia preencher o vazio que sentiam. Eu sei. Naquela noite, como todas as anteriores, durante meses, Ricardo passou horas intermináveis tentando fazer os gêmeos dormirem. Leu histórias com uma voz que, embora se esforçasse, não tinha o calor habitual das canções de ninar. Acostumado, como estava, a dar ordens no mundo dos negócios, até se deitou entre eles na enorme cama infantil, especialmente projetada para os dois, esperando que sua presença física lhes trouxesse segurança. Mas nada funcionou. A insônia persistia e a desesperança de Ricardo crescia a cada minuto que passava sem encontrar uma solução para o tormento noturno de seus filhos e, por conseguinte, o seu próprio. Às 3 da madrugada, quando finalmente se renderam ao cansaço e o silêncio tomou conta do quarto das crianças, Ricardo voltou ao seu escritório com o rosto entre as mãos, sentindo-se completamente derrotado pela incapacidade de dar-lhes a paz que tanto desejavam. Olhou para a fotografia emoldada sobre a sua mesa, uma imagem que o lembrava dolorosamente o que havia perdido. E então a virou, incapaz de sustentar aquele olhar por mais tempo, pois reabria uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente. Pegou o telefone com a mão trêmula e ligou para Helena, sua assistente pessoal, buscando uma solução desesperada para o caos que o consumia. Uma solução que, naquele momento de desolação, parecia inalcançável, mas pela qual ele se agarrava com todas as forças. Preciso de outra babá, disse sem sequer a cumprimentar, sua voz desprovida da formalidade habitual. Amanhã, Sr. Silva. São 3 da manhã, respondeu Helena com uma voz surpreendentemente clara para o horário, uma prova de seu profissionalismo inabalável. Acha que não sei disso? Retrucou ele mais ríspido do que pretendia, a frustração e a falta de sono transparecendo em suas palavras. Desculpe-me, Helena, não tenho dormido bem. Entendo, senhor, disse ela com uma voz compassiva, embora seu tom profissional nunca vacilasse. Mas já esgotamos todas as agências de babás premium da cidade. O que deveríamos considerar então? Perguntou Ricardo impaciente, sentindo a desesperança ao invadir ao ouvir a falta de opções. Minha sobrinha acabou de se mudar para a cidade, vinda de Recife. Ela tem experiência cuidando de crianças, embora nunca tenha trabalhado para, bem, alguém como o senhor. A sugestão, embora incomum, chamou a atenção de Ricardo em meio à sua desesperança, uma pequena luz na escuridão de sua situação. Ricardo soltou uma risada seca, desprovida de humor, um som que refletia a amargura que o invadia. Alguém como eu, repetiu, a ironia em sua voz evidente. Quer dizer um pai desastrado que não consegue fazer seus filhos dormirem uma única noite? Um homem que não sabe como confortar seus próprios filhos em sua dor e frustração? Eu me referia a alguém da sua posição, senhor, esclareceu Helena com tato, sua voz buscando suavizar o impacto. Ou seja, o seu estilo de vida, devido às suas expectativas. Ricardo interrompeu, sua mente já em outra direção. Isabela é simples, mas tem um dom com crianças. Como ela pode ser tão diferente das babás anteriores, que pareciam cortadas pelo mesmo padrão de perfeição e rigidez? Helena assentiu. Ela trabalhou em uma creche em Recife por anos. Quanto às referências, posso responder por ela pessoalmente. Ela é como uma filha para mim e confio plenamente em suas habilidades e seu caráter. Estudou pedagogia infantil, embora não tenha concluído o curso por problemas financeiros. Continuou Helena, fornecendo mais detalhes sobre a formação de sua sobrinha em uma tentativa de convencer Ricardo da idoneidade de Isabela. Ricardo passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o ainda mais, enquanto processava as informações que Helena lhe dava. Em outras circunstâncias, ele jamais consideraria contratar alguém sem um currículo impecável, uma infinidade de entrevistas exaustivas e um histórico perfeito de referências profissionais. No entanto, estava tão desesperado, tão no limite de suas forças, que qualquer possibilidade, por mais incomum que fosse, apresentava-se como um fio de esperança em meio ao seu caos. Traga amanhã, concedeu finalmente a resignação evidente em sua voz, às 8 em ponto da manhã, nem um minuto depois. A ideia de um novo começo, por mais frágil que parecesse, era a única coisa que o mantinha à tona naquele momento de profunda vulnerabilidade. Às 8 em ponto da manhã seguinte, enquanto Ricardo revisava contratos,
Com uma concentração forçada em seu escritório, após outra noite quase sem dormir, imerso na monotonia de sua rotina empresarial, Gabriel, o mordomo, anunciou a chegada de Helena e sua sobrinha. "Mande-as entrar", ordenou sem levantar o olhar dos documentos, mergulhado no mundo dos negócios, onde se sentia mais seguro do que no caos de seu lar. Os saltos de Helena ressoaram contra o piso de mármore polido, seguidos por passos mais suaves, quase imperceptíveis, que anunciavam uma presença diferente, uma que não se encaixava na opulência da mansão. Quando Ricardo finalmente ergueu o olhar, deparou-se com uma jovem que parecia completamente deslocada na grandiosidade de seu lar. Uma figura simples que contrastava com o luxo ao seu redor. Vestia jeans simples, uma blusa branca sem adornos e carregava o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático, desprovido de qualquer ostentação. Uma imagem de autenticidade que surpreendeu Ricardo. Não usava maquiagem, exceto talvez um sutil toque de brilho nos lábios, uma demonstração de sua naturalidade e simplicidade que a fazia destacar em um mundo de aparências, o que verdadeiramente capturou a atenção de Ricardo. No entanto, foram seus olhos, grandes, expressivos, de um âmbar profundo, com uma calidez incomum que parecia iluminar o ambiente, transmitindo uma serenidade que Ricardo não sentia há muito tempo. "Senhor Silva, apresento minha sobrinha, Isabela Costa", disse Helena com uma formalidade que contrastava com a familiaridade da situação. "Bom dia, senhor", cumprimentou Isabela com o leve sotaque que denunciava suas origens nordestinas, sua voz suave, mas firme. "Obrigada por me receber, é um prazer conhecê-lo." Ricardo se levantou de sua cadeira e estendeu a mão mecanicamente, surpreso com a firmeza do aperto de Isabela, um gesto que revelava uma segurança inesperada em sua juventude. "Você sabe por que está aqui?" Isabela assentiu com uma calma que desarmou Ricardo. "Minha tia me explicou que seus filhos têm dificuldades para dormir. São gêmeos de 4 anos, certo?" "Correto", confirmou Ricardo, a amargura em sua voz evidente. "João e Pedro, de fato. E dificuldades para dormir é um eufemismo. Eles não têm uma noite completa de sono há meses, o que significa que eu também não descansei. Eles afastaram 3 babás profissionais antes de você, o que demonstra a gravidade do problema." Ricardo esperava ver apreensão ou nervosismo no rosto de Isabela, a reação típica de qualquer um que enfrentasse um desafio dessa magnitude. Em vez disso, viu uma determinação inabalável, uma calma que o intrigou profundamente. "Gostaria de conhecê-los", disse, sem um pingo de dúvida em sua voz, como se a tarefa que a aguardava fosse um desafio empolgante em vez de um fardo esmagador. Ricardo arqueou uma sobrancelha, intrigado pela confiança da jovem, uma qualidade que raramente encontrava em seu mundo. "Siga-me", respondeu, guiando-a pelas escadas até o quarto dos gêmeos, sentindo uma mistura de curiosidade e uma estranha esperança de que talvez Isabela pudesse ser a solução que tanto desejava, apesar de suas reservas iniciais. Enquanto subiam as escadas de mármore, Ricardo se pegou avaliando Isabela de uma perspectiva completamente diferente, uma que ia além de seu papel como empregador. Ela não parecia o tipo de pessoa que ele normalmente contrataria, sem as conexões certas, sem o refinamento das escolas caras, sem o guarda-roupa que gritava pertenço a este mundo de luxo e exclusividade. E, entanto, havia algo inegável em sua presença, algo que era estranhamente reconfortante, uma autenticidade que contrastava com a artificialidade que a cercava, uma autenticidade que o atraía de uma maneira inexplicável. Antes de abrir a porta do quarto dos gêmeos, Ricardo a deteve com um gesto, sentindo a necessidade de alertá-la sobre o caos que a esperava do outro lado. "Devo avisá-la", disse com uma voz grave. "Eles estão em uma de suas manhãs difíceis. A babá anterior foi embora ontem e isso os abalou ainda mais, deixando-os num estado de inquietação e angústia." Isabela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto com uma calidez inesperada, dissipando a tensão no ar. "As crianças têm boas razões para seus comportamentos, Sr. Silva",
respondeu com uma sabedoria que Ricardo não esperava de alguém tão jovem. Só precisam de alguém que as descubra, que se dedique a entender o que estão sentindo e por que agem assim. Ricardo abriu a porta para encontrar uma cena que parecia um campo de batalha. Brinquedos espalhados por todos os lados, roupas de lã arrancadas das camas com fúria e os gêmeos no centro do caos. Seus pequenos rostos vermelhos e inchados de chorar eram duas versões em miniatura de Ricardo, com o mesmo cabelo escuro e os mesmos olhos intensos, embora naquele momento seus olhos estivessem inchados pelas lágrimas, refletindo a dor que sentiam. Ricardo esperava a reação habitual, o choque, a preocupação ou aquele gesto condescendente de coitadinhos que costumava receber das babás anteriores. Mas Isabela fez algo completamente inesperado, algo que o pegou de surpresa e o deixou sem palavras. Ela se sentou no chão, exatamente onde estava, cruzando as pernas com uma naturalidade surpreendente, como se fosse a coisa mais normal do mundo estar no meio do caos. "Olá", disse suavemente, sua voz doce e tranquilizadora, desprovida de qualquer tom de autoridade. "Eu adoro trens. Vocês gostam de trens?" Os gêmeos, surpresos com essa adulta estranha que se juntara a eles no chão, em vez de tentar levantá-los ou repreendê-los, pararam de soluçar momentaneamente, seus olhos cheios de curiosidade diante da novidade. "Temos um trem grande", disse Pedro, após um momento de silêncio, apontando para um canto onde ficava uma elaborada pista de trem de brinquedo, uma criação que refletia seu mundo interior. "Sério?", respondeu Isabela com genuíno interesse, sua voz cheia de entusiasmo. "Vocês me mostrariam como funciona? Eu adoraria aprender sobre o mundo ferroviário de vocês." Para o espanto de Ricardo, João, o gêmeo mais impulsivo, levantou-se e pegou a mão de Isabela, guiando-a até o trem com uma confiança que nunca antes havia mostrado a uma babá. Pedro seguiu rapidamente, atraído pela curiosidade e pela doçura de Isabela. Em questão de minutos, os três estavam sentados ao redor da pista, com Isabela fazendo perguntas detalhadas sobre cada vagão, cada construção em miniatura e cada pequeno detalhe do mundo ferroviário que os gêmeos haviam construído com tanto cuidado, demonstrando um interesse genuíno que os cativou por completo. Ricardo permaneceu imóvel na porta, observando a cena com uma mistura de perplexidade e algo mais, algo que ele não conseguia nomear, uma emoção que o desconcertava completamente. Os soluços haviam cessado completamente, substituídos por explicações entusiasmadas e ocasionalmente risadas cristalinas, um som que Ricardo não ouvia há meses. Isabela ergueu o olhar e encontrou o de Ricardo, e por um instante algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso, uma conexão inexplicável que transcendia palavras e circunstâncias. "Estaremos bem, Sr. Silva", disse ela com uma suavidade que desarmou Ricardo. "Pode nos deixar sozinhos. O senhor tem trabalho a fazer. Não se preocupe conosco." Era uma desconhecida. Uma jovem de Recife, sem credenciais impressionantes, nem o respaldo de uma reputação reconhecida no mundo da alta sociedade. E ainda assim, Ricardo se viu assentindo, confiando nela instintivamente, como se uma força invisível o impelisse a fazê-lo. "Deixe-os em suas mãos", respondeu, surpreso pela leveza repentina que sentia no peito, como um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. "Estarei em meu escritório se precisar de mim. Não hesite em me chamar." Enquanto descia as escadas, Ricardo ouviu algo que não escutava há meses. A risada clara e despreocupada de seus filhos. Um som que ecoava pela mansão como uma melodia de esperança. Ele parou abruptamente, com a mão no corrimão, deixando o som envolvê-lo completamente, saboreando cada risada, cada gargalhada que anunciava uma mudança. Talvez, apenas talvez, Helena estivesse certa sobre sua sobrinha, disse a si mesmo, uma pequena centelha de esperança acendendo-se em seu coração. O dia transcorreu com uma tranquilidade incomum na mansão Silva, uma calma que Ricardo não lembrava ter experimentado há muito tempo. De seu escritório, Ricardo podia ouvir ocasionalmente risadas e conversas animadas, sons que estiveram ausentes por tempo demais e que agora enchiam os corredores com uma energia renovada.
Várias vezes, ele se pegou se distraindo de suas videoconferências, com o olhar desviando-se para a porta, como se pudesse ver através dela até onde estavam seus filhos com a nova babá. Uma curiosidade incontrolável que o impulsionava a querer saber mais sobre o que acontecia entre eles. No meio da tarde, incapaz de conter sua crescente curiosidade e sentindo um impulso irresistível de se juntar à nova atmosfera que Isabela havia criado, Ricardo decidiu passar casualmente por onde estavam. Encontrou-os no vasto jardim, sob a sombra majestosa de um ipê centenário, cuja presença imponente lhes proporcionava um refúgio natural. Isabela havia estendido uma manta sobre a grama, perfeitamente aparada, e os três estavam sentados sobre ela, concentrados no que parecia ser um projeto de arte, imersos em uma atividade que lhes trazia calma e concentração. "Papai, olha o que estamos fazendo!" exclamou João ao vê-lo, com um entusiasmo transbordante que apertou o coração de Ricardo ao ver a alegria genuína nos olhos de seu filho, uma alegria que estivera ausente por muito tempo em suas vidas. Ricardo se aproximou e viu que estavam pintando pedras coletadas do jardim, transformando-as em animais coloridos, com uma criatividade surpreendente. "Isabela disse que em Recife fazem bichos de barro", explicou Pedro, pronunciando cuidadosamente a nova palavra, sua voz cheia de fascínio pelo que estavam aprendendo. "Nós fazemos bichos de pedra." "São muito bonitos", comentou Ricardo, genuinamente impressionado pelo nível de detalhe e criatividade que os pequenos dedos de seus filhos haviam alcançado sob a orientação paciente e habilidosa de Isabela, que parecia ter um dom inato para se conectar com eles. "É uma técnica que aprendi com minha avó", explicou ela, erguendo o olhar, seus olhos brilhando com orgulho. "As crianças têm um talento natural, só precisam da orientação certa para que ele floresça." Seus olhos encontraram os de Ricardo e novamente ele sentiu aquela estranha conexão, como se Isabela pudesse ver além de sua fachada de empresário bem-sucedido até o homem vulnerável e cansado que se escondia por trás, um homem que ansiava pela paz e pela conexão que ela estava proporcionando. "Quer se juntar a nós?" perguntou ela, oferecendo-lhe um pincel com um sorriso que parecia conter um desafio silencioso, um convite para romper com sua rigidez habitual e se juntar à diversão. Ricardo hesitou. Tinha mais 3 videoconferências agendadas, documentos para revisar com urgência, decisões multimilionárias para tomar, responsabilidades que o prendiam ao seu mundo de negócios. "Papai, por favor", suplicou João com uma insistência que Ricardo não pôde ignorar. "Só um pouquinho", acrescentou Pedro com sua voz doce e suplicante, reforçando o pedido de seu irmão. Ricardo se surpreendeu, desabotoando o punho da camisa e sentando-se na manta, cedendo à tentação de se juntar à atividade. "Só um pouquinho", concedeu, pegando o pincel que Isabela lhe oferecia, seus dedos se tocando brevemente em um contato que o fez sentir uma conexão inesperada, uma faísca de algo novo que começava a florescer entre eles. O pouquinho transformou-se em 1 hora, durante a qual Ricardo Silva, o temido tubarão imobiliário de São Paulo, esqueceu-se completamente de seus negócios e responsabilidades, mergulhando de cabeça na atividade lúdica. Pintou desajeitadamente uma pedra em forma de onça, sua concentração voltada para a tarefa de criar, embora o resultado fosse imperfeito. As risadas cristalinas e cheias de alegria de seus filhos, quando compararam sua obra com as deles, notavelmente melhores, foram o som mais bonito que ele ouvira em meses, um bálsamo para sua alma atormentada. Quando finalmente se lembrou de seus compromissos e se levantou para voltar ao escritório, sentiu-se inexplicavelmente leve, como se deixasse um peso invisível sobre aquela manta no jardim, um peso que o estava sobrecarregando há muito tempo. "Obrigado", disse a Isabela com uma sinceridade que o surpreendeu, uma gratidão genuína que brotava do fundo do seu ser. Não os via assim há muito tempo, tão felizes e relaxados. Ela apenas assentiu, como se entendesse perfeitamente a magnitude do que havia conseguido, seu olhar transmitindo uma calma e uma sabedoria que Ricardo começava a apreciar profundamente. "O verdadeiro teste será esta noite", respondeu com pragmatismo, sua voz suave mais firme. "O sono é sagrado tanto para eles quanto para o senhor, Sr. Silva." O jantar transcorreu com a mesma paz incomum que permeou o dia na mansão. Os gêmeos, normalmente inquietos e relutantes na enorme mesa de jantar, comeram sem reclamar,
e até contaram animadamente ao pai tudo o que haviam feito durante o dia com Isabela, suas vozes cheias de entusiasmo e alegria, um contraste surpreendente com o silêncio que costumava reinar na mesa. Isabela se desculpou para jantar na cozinha com o pessoal, apesar do convite de Ricardo para se juntar a eles na sala de jantar. É melhor estabelecer limites claros desde o início, explicou com suavidade, sua voz firme, mas respeitosa. Para as crianças, é importante entender meu papel e o da família. Quando chegou a hora de dormir, Ricardo subiu ao quarto dos gêmeos com uma mistura de esperança e ceticismo, lembrando das últimas semanas de batalhas noturnas. As últimas semanas haviam sido uma constante batalha a cada noite, com choros inconsoláveis, súplicas desesperadas e, finalmente, um esgotamento total que mal permitia algumas horas de sono inquieto, mergulhando todos em um ciclo de cansaço e frustração. Encontrou Isabela sentada calmamente entre as duas camas, lendo um conto com uma voz melodiosa e envolvente que parecia tecer um feitiço de calma no quarto. Os gêmeos, já de pijama e com os dentes escovados, um milagre em si, dada sua resistência habitual, ouviam com atenção absoluta, seus pequenos olhos fixos nela, cativados pela história. Ricardo ficou no limiar, sem querer interromper a magia do momento, observando a cena com uma fascinação silenciosa. E então Isabela narrava, mudando a voz para cada personagem, dando-lhes vida própria, criando um mundo de fantasia com sua voz. O coelho valente disse à lua: "Não tenho medo do escuro, porque sei que você sempre estará lá em cima me cuidando com sua luz prateada", entoou, sua voz carregada de ternura. Pedro bocejou, suas pálpebras cada vez mais pesadas, rendendo-se lentamente ao sono. João já estava aconchegado contra o travesseiro, embora ainda lutasse para manter os olhos abertos, sua resistência diminuindo a cada palavra de Isabela. A lua sorriu para o coelho, continuou ela, sua voz agora um sussurro melodioso, quase uma canção de ninar, e o envolveu em um abraço de luz suave, como uma manta brilhante que o protegeria até o amanhecer. Ricardo conteve a respiração enquanto testemunhava algo que parecia impossível. Seus filhos, seus inquietos e insones gêmeos, cedendo pacificamente ao sono, sem lágrimas, sem luta, apenas o ritmo natural do cansaço infantil, após um dia cheio de atividades. Um dia orquestrado por Isabela com maestria e paciência. Isabela continuou a história por mais alguns minutos, garantindo que ambos estivessem profundamente adormecidos, imersos no mundo dos sonhos, antes de fechar o livro suavemente. Depois, com movimentos delicados e precisos, ajeitou as cobertas ao redor de cada criança, envolvendo-as em um abraço de tecido e se levantou silenciosamente, cuidando para não perturbar seu descanso. Só então notou Ricardo na porta, que a observava na penumbra. Trocaram um olhar na tênue luz do abajur. Um olhar que não precisava de palavras, um entendimento silencioso que conectava suas almas. Ricardo sentiu uma emoção intensa que não conseguiu nomear, um nó na garganta que o impedia de falar, uma mistura de alívio, gratidão e algo mais profundo que ele não ousava reconhecer. Com um gesto, convidou Isabela a sair do quarto, caminhando com ela pelo corredor. Como você fez isso?" perguntou, sua voz um sussurro assombrado, ainda processando a maravilha que havia presenciado. Isabela sorriu, um sorriso cansado, mas profundamente satisfeito, que iluminava seu rosto. "Eu os cansei", respondeu simplesmente, sua voz suave e clara. Eles precisavam gastar essa energia acumulada, essa ansiedade que os invadia. As crianças expressam com o corpo o que não conseguem colocar em palavras, o que as angustia e as mantém acordadas. 3 babás profissionais não conseguiram isso, murmurou Ricardo, olhando pela porta entreaberta onde seus filhos dormiam pacificamente. Um testemunho da incapacidade de outras e da habilidade inata de Isabela. Talvez porque estavam muito ocupadas sendo profissionais, sugeriu Isabela, sem malícia em seu tom. Às vezes as crianças precisam de simplicidade, precisam se sentir seguras e amadas, não perfeitas. Ricardo a observou na luz tênue do corredor.
Sem o filtro da preocupação constante que nublava sua visão, pôde apreciá-la verdadeiramente pela primeira vez, ver além de seu papel e sua origem. Ela não era convencionalmente bela, segundo os padrões das mulheres com quem ele costumava se relacionar, mulheres da alta sociedade que se preocupavam com a imagem e a perfeição. No entanto, havia algo luminoso nela, uma autenticidade e uma pureza que eram mais atraentes do que qualquer perfeição fabricada. Uma beleza que residia em sua essência. "Você vai ficar, não é?" perguntou, surpreso ao ouvir a vulnerabilidade em sua própria voz, uma vulnerabilidade que raramente mostrava. "Quero dizer, o cargo é seu se você quiser, se decidir aceitá-lo." Isabela pareceu considerar o pedido por um momento, como se estivesse avaliando algo além da oferta de trabalho, ponderando as implicações de sua decisão. "Vou ficar", respondeu finalmente, sua voz firme e decidida. "As crianças precisam de mim e sinto que tenho um propósito aqui." "Eu também", pensou Ricardo, embora não ousasse dizer em voz alta, preso na complexidade de seus próprios sentimentos que começavam a emergir da escuridão. "Ótimo", disse, em vez disso. "Helena vai te mostrar seu quarto na ala dos funcionários. A menos que prefira, podemos preparar um quarto perto das crianças, se achar necessário para seu trabalho e conforto." "A ala dos funcionários está bem", respondeu ela com firmeza. "Como eu disse, limites claros são importantes para todos." Ricardo assentiu, respeitando seu profissionalismo e sua decisão. "Claro, discutiremos os termos do contrato amanhã. Salário, folgas, benefícios, tudo o que você precisar." Isabela o interrompeu com um gesto suave, uma interrupção delicada, mas carregada de significado. "Senhor Silva, foi um dia longo para todos", disse com uma voz suave, mas persuasiva. "Talvez o senhor também devesse descansar. Vamos aproveitar que as crianças estão dormindo. É um momento de paz que devemos valorar." Havia uma gentileza na sua repreensão que desarmaria até o negociador mais duro e experiente, uma qualidade que Ricardo começava a apreciar profundamente nela. Ricardo se viu sorrindo, um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há muito tempo, um sorriso que refletia a paz que Isabela trouxera à sua vida. "Você tem razão", disse com sinceridade em sua voz. "Boa noite, Isabela. Obrigado por tudo." "Boa noite, Sr. Silva", respondeu ela, sua voz suave como um murmúrio de brisa. Ricardo a viu se afastar pelo corredor, sua figura simples, mas digna, contra o fundo luxuoso e ostentoso de sua mansão. Era como se ela pertencesse a outro mundo, um mais autêntico e real, talvez, do que o dele. Um mundo onde a simplicidade e a caliz eram os verdadeiros tesouros. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ricardo Silva dormiu 8 horas seguidas, sem acordar assustado com o choro de seus filhos. Um milagre que ele atribuía inteiramente à presença de Isabela em seu lar. Quando a luz do amanhecer começou a se filtrar pelas cortinas de seu quarto, ele teve um momento de pânico, pensando que algo estava errado, que havia dormido demais e algo terrível acontecera. Como era possível que ele tivesse dormido tanto? Perguntou-se com assombro, uma sensação estranha que não experimentava há muito tempo. Levantou-se apressadamente e correu para o quarto dos gêmeos, seu coração batendo forte, apenas para encontrá-los ainda profundamente dormindos, com expressões tranquilas que ele não via em seus rostos desde antes da tragédia que transformara seu lar. Encostou no batente da porta, observando-os respirar compassadamente, uma imagem de paz que o comoveu profundamente. Uma sensação estranha o invadiu, uma mistura de alívio avassalador, gratidão imensa e algo mais que ele não podia ou não queria identificar, algo que tinha a ver com a jovem que trouxera essa paz inestimável ao seu lar. Voltou ao seu quarto e, pela primeira vez em anos, permitiu-se o luxo de voltar para a cama, após acordar, não para dormir, mas para contemplar o teto e refletir sobre como, em apenas um dia, uma desconhecida de Recife conseguira transformar a energia de seu lar, de um lugar de lamento a um de serenidade. Era cedo demais para sentir esperança, disse a si mesmo, tentando conter a emoção que o invadia. Cedo demais para baixar a guarda e abrir o coração.
Mas enquanto ouvia o silêncio pacífico da manhã, um silêncio que antes o teria inquietado, Ricardo Silva reconheceu que algo fundamental havia mudado dentro dele, uma mudança profunda e irreversível. E essa mudança tinha um nome: Isabela Costa. A mulher que chegara para curar as feridas de sua família e, sem saber, as próprias. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas inegável, à mansão Silva. Os gêmeos floresceram sob os cuidados atentos e amorosos de Isabela, desenvolvendo rotinas saudáveis que incluíam não só dormir a noite toda sem interrupções, mas também horários regulares para comer, brincar e aprender, atividades que antes eram uma batalha constante. A casa que antes era um espaço tenso, cheio de choros e frustração, agora ressoava com risadas infantis, conversas animadas e uma energia vibrante que estivera ausente por muito tempo, enchendo cada canto com vida e alegria. Para Ricardo, a mudança mais significativa foi redescobrir seus próprios filhos. Com um descanso adequado, sua mente estava mais clara, sua paciência restaurada e sua capacidade de aproveitar o tempo com eles havia retornado. Ele começou a chegar cedo do trabalho em algumas tardes, algo impensável meses atrás, atraído pela dinâmica positiva e enriquecedora que Isabela criara com João e Pedro. Numa sexta-feira à tarde, Ricardo voltou para casa e encontrou o hall principal repleto do que pareciam ser barracas improvisadas, com lençóis e almofadas, um espetáculo que o surpreendeu e encheu de curiosidade. "O que é isso?" perguntou a Gabriel, que apareceu com sua habitual eficiência silenciosa, sempre discreto e atento. "A senhorita Isabela organizou uma expedição, senhor", explicou o mordomo com um leve sorriso que traía sua costumeira compostura, um sinal de que o ambiente na mansão mudara notavelmente. "Os jovens senhores estão explorando a floresta amazônica, pelo que sei, e estão muito animados com a aventura." Ricardo deixou sua maleta e afrouxou a gravata, intrigado com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Seguindo os sons de risadas e rugidos de animais fictícios que vinham da sala, encontrou Isabela e os gêmeos na sala principal, agora transformada em um cenário de selva, graças a plantas de interior estrategicamente realocadas, desenhos de animais pendurados nas paredes e o que parecia ser uma cachoeira feita de papel celofane azul brilhando em um canto, criando um ambiente imersivo e cheio de fantasia. "Papai!" gritou Pedro ao vê-lo, seus olhos brilhando de emoção. "Estamos na selva!" "Sou uma onça!" rugiu João, pulando de trás de um sofá com uma máscara de papelão pintada, imerso em seu papel de predador. Isabela, ajoelhada ao lado do que parecia ser um acampamento base feito de almofadas e cobertores, o cumprimentou com um sorriso ligeiramente envergonhado, como se pedisse desculpas pelo caos organizado. "Desculpe-me pela bagunça, Sr. Silva", disse Isabela, embora seus olhos brilhassem de alegria. "Prometo que tudo voltará ao lugar antes do jantar." "Não se desculpe", respondeu ele, surpreendendo-se com a espontaneidade de suas palavras. "É maravilhoso. Não mude nada." E era. Ver seus filhos tão envolvidos, tão felizes, tão imersos em seu mundo de fantasia valia mais do que qualquer decoração impecável ou ordem artificial que pudessem impor. "Venha explorar com a gente, papai", suplicou João, puxando sua mão com insistência. "Precisamos de um explorador valente para nos acompanhar nesta aventura." Antes, Ricardo teria encontrado uma desculpa elegante, prometido se juntar mais tarde, sabendo que nunca o faria, e voltado ao seu escritório, aos seus e-mails, ao seu mundo de adultos onde tinha controle total. Mas algo havia mudado nele, algo profundo e irreversível. "Me deem 5 minutos para me trocar", respondeu, surpreendendo tanto as crianças quanto Isabela, que o olharam com espanto. "Um explorador não pode entrar na selva de terno e gravata, não é?" Os olhos de Isabela se iluminaram com algo que parecia a aprovação, um olhar que Ricardo não vira antes nela, e, por alguma razão, esse olhar lhe trouxe uma satisfação inexplicável, um calor que se espalhou pelo peito. Quando voltou com jeans e uma camiseta casual que quase nunca usava, peças que o faziam sentir mais relaxado e autêntico, os gêmeos o receberam com gritos de alegria, pulando ao seu redor com entusiasmo transbordante. Isabela lhe entregou um chapéu de explorador feito de jornal, um detalhe que o fez sorrir. "Bem-vindo à expedição, Sr. Silva", disse com um tom formal que contrastava comicamente com a situação, criando um momento de leveza e diversão. "Estamos prestes a descobrir uma espécie desconhecida de borboleta, então prepare-se para a aventura." Durante a hora seguinte, Ricardo Silva, o homem cujos concorrentes tremiam nas salas de reuniões só com sua presença, engatinhou sobre mesas, se escondeu atrás de cortinas e rugiu como uma onça perseguindo seus filhotes pela selva de sua própria sala.
Quando finalmente capturaram a borboleta, um belo recorte de papel pintado à mão por Isabela, ele se deixou cair no chão ao lado das crianças, sem fôlego, mas estranhamente feliz. Uma felicidade genuína que não sentia há muito tempo. "Você é muito bom rugindo, papai", comentou Pietro com uma seriedade profissional, impressionado com sua atuação. "A melhor onça", concordou João, reforçando o elogio. Isabela os observava de lado, com um sorriso que tentava conter, mas que transborda em seus olhos, uma expressão de ternura e admiração. Quando seus olhares se encontraram, Ricardo sentiu uma conexão que ia além do simples agradecimento por cuidar bem de seus filhos, uma conexão que começava a transcender os limites profissionais. "Quer jantar com a gente?", perguntou impulsivamente, sentindo um desejo incontrolável de prolongar o momento. Isabela pareceu surpresa. "Jantar? Eu geralmente janto com o pessoal." "Por favor", insistiram os gêmeos em uníssono como se tivessem ensaiado o pedido, um coro de vozes infantis que não podia ser ignorado. Algo na expressão de Isabela mudou. Uma vulnerabilidade momentânea que Ricardo não vira nela, uma fresta em sua armadura de profissionalismo. "Se as crianças insistem", cedeu finalmente, sua voz suave e um pequeno sorriso nos lábios. "Será um prazer." Naquela noite, durante o jantar, Ricardo observou Isabela interagir com seus filhos, uma visão que o encheu de assombro e admiração. A forma como ela os escutava com atenção genuína, como os guiava suavemente para usar os talheres corretos sem envergonhá-los, como transformava cada pequena lição em um jogo divertido e educativo. Não era que ela fosse apenas boa no seu trabalho, havia algo mais, uma autenticidade e uma calidez que ele não encontrava há tempos nas pessoas ao seu redor, pessoas que muitas vezes se preocupavam mais com as aparências do que com a conexão genuína. "Por que escolheu trabalhar com crianças?", perguntou quando os gêmeos estavam distraídos com a sobremesa, uma curiosidade que crescera nele. Isabela considerou a pergunta por um momento, como fazia com tudo que lhe perguntavam, demonstrando um respeito pelas palavras que era incomum no mundo acelerado de Ricardo. "Porque as crianças vivem no presente", respondeu finalmente, sua voz suave, mas carregada de significado. "Elas não têm segundas intenções, não guardam rancores. Se estão felizes, mostram. Se estão tristes, também. Há uma honestidade nelas que..." Ela parou, como se temesse ter dito demais, deixando a frase no ar. "Que falta no mundo adulto", completou Ricardo, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ela assentiu, uma comunicação silenciosa passando entre eles, um entendimento mútuo que transcendia as palavras. "E por que deixou Recife?", continuou ele, genuinamente interessado em sua história pessoal. Uma sombra cruzou brevemente o rosto de Isabela, um indício de dor ou arrependimento que Ricardo não deixou passar despercebido. "Às vezes precisamos recomeçar", respondeu ela, seu tom indicando claramente que não desejava se aprofundar no assunto. "São Paulo oferece oportunidades que minha cidade não tem, e eu precisava de uma mudança de ares, um novo começo." Ricardo reconheceu os limites e não insistiu, respeitando sua decisão de manter certas portas fechadas. Havia algo em seu passado que Isabela não estava pronta para compartilhar, e ele, mais do que ninguém, entendia a necessidade de manter certos aspectos da vida em privado, especialmente quando se tratava de feridas profundas. Após o jantar, quando os gêmeos estavam prontos para dormir, Ricardo se juntou à rotina noturna pela primeira vez, ansioso por fazer parte daquele momento especial. Observou enquanto Isabela lia um conto com sua voz melodiosa, cantava uma suave canção nordestina e finalmente abençoava cada criança com um gesto que parecia parte tradição, parte ritual pessoal. Uma pequena cruz na testa, seguida de um suave beijo em cada bochecha. "Para espantar os maus sonhos", explicou em um sussurro quando as crianças já dormiam profundamente, revelando o significado por trás do ritual. "Minha avó fazia isso comigo quando eu era pequena." Saíram juntos do quarto, caminhando em um silêncio confortável pelo corredor tenuemente iluminado. Um silêncio que não era constrangedor, mas reconfortante. "Obrigado", disse Ricardo finalmente, sua voz carregada de emoção, "não apenas por fazê-los dormir, mas por tudo que você trouxe às nossas vidas." Isabela o olhou com uma intensidade que o desconcertou, um olhar que parecia penetrar em sua alma. "São crianças maravilhosas, Sr. Silva", disse com uma voz suave mas firme. "Só precisavam de alguém que realmente as ouvisse, que as entendesse." "Ricardo", corrigiu ele suavemente. "Por favor, me chame de Ricardo quando estivermos sozinhos. Sr. Silva me faz sentir como meu pai, e eu quero ser algo diferente. Quero construir uma nova relação com você." Ela pareceu considerar o pedido por um momento, avaliando as implicações daquela pequena familiaridade, um sinal da confiança que começava a florescer entre eles. "Ricardo", experimentou ela finalmente.
e o som de seu nome nos lábios de Isabela provocou nele uma reação inexplicável, um calor que se espalhou pelo peito, uma sensação que o fez sentir mais vivo do que nunca. Isabela, respondeu ele, como se selasse um pacto silencioso, uma promessa implícita de uma conexão mais profunda. Eles se olharam por um momento que se estendeu além do profissionalmente apropriado, um instante carregado de significado e tensão. Ricardo sentiu um impulso repentino de se aproximar, de romper aquela distância cuidadosamente mantida entre eles, de encurtar a barreira que ainda os separava. Mas Isabela deu um passo para trás, quase imperceptivelmente, mantendo a formalidade que a caracterizava. Você deveria descansar, disse ela, a formalidade retornando ao seu tom, quebrando o encanto que se formara. Amanhã, as crianças querem ir ao Zoológico de São Paulo e elas precisam estar bem descansadas. O encanto se rompeu, mas algo ficou pairando entre eles, uma possibilidade latente, um sentimento que não podia ser ignorado. Claro, respondeu Ricardo. Na verdade, se não se importar, gostaria de acompanhá-los. A surpresa no rosto de Isabela foi evidente, uma mistura de espanto e uma pitada de desconforto. Mas o senhor não trabalha aos sábados? Perguntou ela, sua voz revelando sua incredulidade. Algumas coisas são mais importantes que o trabalho, respondeu ele, surpreendendo-se com a sinceridade de suas palavras, uma revelação que o impulsionava a priorizar o que realmente importava em sua vida. O sorriso que Isabela lhe dedicou então fez valer a pena cancelar a reunião que ele realmente tinha agendada para o dia seguinte, uma reunião de negócios de grande importância que agora parecia insignificante. As crianças vão adorar, disse ela, seus olhos brilhando de alegria. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Isabela. Ricardo a viu se afastar pelo corredor, sua figura simples mas graciosa contra o luxo ostentoso de sua mansão, uma imagem que o cativou. Quando ela desapareceu de vista, Ricardo permaneceu imóvel, processando sentimentos contraditórios que agitavam seu interior. Ele prometera não se envolver emocionalmente novamente, após ficar sozinho com 2 crianças pequenas. Construíra muralhas ao redor de seu coração, refugiando-se no trabalho, nas responsabilidades, na ideia de que seu único dever era prover para seus filhos e protegê-los de qualquer dor. E então, lá estava ele, sentindo essas muralhas começarem a rachar, a desmoronar por causa de uma jovem de Recife que chegara à sua vida por acaso, uma força inesperada que o estava transformando. É apenas gratidão, disse a si mesmo enquanto voltava a seu quarto, tentando se convencer de que seus sentimentos eram superficiais. Gratidão porque ela trouxe paz a esta casa, porque devolveu a calma aos meus filhos e à minha vida. Mas, no fundo, Ricardo Silva sabia que estava mentindo. O que sentia ao ver Isabela interagir com seus filhos, a ouvi-la falar com aquela mistura de sabedoria e simplicidade, a observar a luz em seus olhos quando sorria, ia muito além da simples gratidão. Era algo muito mais profundo, muito mais assustador e absolutamente inadequado segundo todas as regras sociais que ele respeitara toda a sua vida. E isso o aterrorizava, porque significava que ele estava se apaixonando. O Zoológico de São Paulo estava fervilhando de atividade naquela manhã de sábado, um turbilhão de vida e alegria que contrastava com a quietude da mansão de Ricardo. Famílias inteiras percorriam os caminhos arborizados, suas vozes e risadas enchendo o ar. Crianças apontavam animadas para os animais, seus olhos cheios de fascínio, enquanto vendedores ofereciam algodão doce e balões coloridos, criando um ambiente festivo e vibrante. Entre a multidão, os Silva formavam uma cena incomum. Um homem evidentemente rico, embora vestido com uma simplicidade estudada que tentava camuflar sua fortuna. 2 meninos idênticos que pulavam de excitação e uma jovem cuja roupa simples contrastava com a segurança de seus movimentos, uma segurança que emanava de sua autenticidade. Para Ricardo, a experiência era quase surreal, uma ruptura com sua rotina habitual. Ele não lembrava a última vez que visitara um lugar público sem a proteção de áreas VIP ou a presença discreta de seguranças, uma vida de privilégios que o mantinha afastado das pessoas comuns. Insistira em dirigir ele mesmo, deixando o motorista em casa, em um impulso de normalidade, que agora, cercado pelo burburinho popular, provocava sentimentos contraditórios, uma mistura de desconforto e uma estranha sensação de liberdade que ele não experimentava há muito tempo. "Papai, olha os macacos!" exclamou João, puxando sua mão com entusiasmo transbordante, sua voz cheia de alegria. "Eles parecem com você quando fica bravo", acrescentou Pedro com uma gargalhada, fazendo Isabela cobrir o sorriso com a mão, tentando conter a risada. "É aí?"
respondeu Ricardo, fingindo indignação quando ergueu Pedro nos armos, entrando na brincadeira. E se o macaco te jogar no fosso? As risadas cristalinas e despreocupadas de seus filhos atraíram olhares sorridentes das famílias próximas, uma demonstração de aprovação que Ricardo apreciou profundamente. Pela primeira vez em anos, Ricardo não se sentiu observado como um empresário milionário, um magnata imobiliário, mas simplesmente como um pai desfrutando de um dia comum com seus filhos, uma libertação que o fez sentir mais humano. Era libertador, uma sensação de autenticidade que enchia de paz. Isabela caminhava ao seu lado, mantendo uma distância profissional, mas próxima o suficiente para intervir se os gêmeos ficassem muito agitados, sempre atenta às suas necessidades. Ricardo a observava discretamente, cativado pela naturalidade com que ela se movia naquele ambiente descontraído. Seu cabelo estava solto hoje, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e vestia jeans simples com uma blusa bordada, que claramente vinha de sua terra natal, Recife, um toque de sua cultura que a tornava ainda mais interessante. Não usava maquiagem, exceto talvez um leve brilho nos lábios, realçando sua beleza natural. Era tão diferente das mulheres com quem ele costumava se relacionar, mulheres que se preocupavam com a imagem e as aparências, que lhe parecia fascinante. Algum problema? Perguntou ela surpresa, seus olhos encontrando os de Ricardo. Não, nada, respondeu ele, desviando o olhar, um pouco envergonhado por ter sido pego. Só estava pensando que você parece diferente hoje, de um jeito muito bonito. Isabela corou levemente, e aquele rubor natural pareceu a Ricardo mais belo do que qualquer cosmético caro ou tentativa de perfeição. Tecnicamente é meu dia de folga, explicou ela, sua voz suave. Mesmo estando aqui com vocês, eu gosto do tempo com as crianças. Agradeço que você tenha aceitado vir, disse ele com sinceridade, sentindo uma profunda gratidão por sua companhia. Eu não teria conseguido lidar com os gêmeos sozinho neste lugar. Teria sido um caos. Ela lhe lançou um olhar avaliador, um olhar que parecia enxergar além das palavras de Ricardo. Acho que você se subestima, Ricardo, disse ela, usando seu nome pela primeira vez naquele contexto íntimo, um pequeno passo rumo à familiaridade. Você é um pai melhor do que pensa. Só precisava de um pouco de orientação. Algo na forma como ela pronunciou seu nome, com aquela mistura de respeito e familiaridade, provocou um calor incomum em seu peito, uma sensação que Ricardo não experimentava há muito tempo e que o fez sentir mais conectado a ela. A manhã passou entre exibições de animais exóticos, sorvetes derretendo sobre o sol do meio-dia e Ricardo descobrindo facetas de seus filhos que desconhecia. A fascinação de João por répteis, sua curiosidade insaciável por essas criaturas, o modo como Pedro imitava perfeitamente o som dos leões com uma precisão surpreendente, e a maneira como ambos competiam para impressionar Isabela com fatos sobre animais que haviam aprendido com ela, demonstrando o impacto que ela tinha em seu aprendizado. Eles têm estudado um livro de zoologia, explicou Isabela quando Ricardo expressou sua surpresa com o conhecimento dos gêmeos, seus olhos brilhando de orgulho. São incrivelmente inteligentes, só precisam de alguém que alimente sua curiosidade e os guie em seu aprendizado. Você faz isso, respondeu ele, com um tom que ia além do simples reconhecimento profissional, revelando uma admiração mais profunda. Seus olhares se encontraram brevemente, uma corrente silenciosa passando entre eles, um entendimento tácito que conectava suas almas, até que os gritos animados dos gêmeos diante do habitat dos tigres romperam o momento, trazendo-os de volta à realidade da diversão em família. Ao meio-dia, fizeram um piquenique em uma área verde e isolada do parque, sob a sombra de uma árvore frondosa. Isabela preparara uma cesta com sanduíches caseiros, frutas cortadas e suco natural, rejeitando a sugestão de Ricardo de levá-los a um restaurante exclusivo. As crianças precisam disso, insistira ela, sua voz suave mas firme, da simplicidade, do contato com a natureza. Nem sempre o mais caro é o melhor para elas. Às vezes o mais simples é o que mais as nutre. Agora, enquanto observava seus filhos devorando sanduíches caseiros sobre uma manta esticada na grama, com um apetite voraz que nunca demonstraram em restaurantes com estrelas Michelin, Ricardo reconheceu que Isabela estava certa, e uma nova perspectiva se abria diante dele. Nunca fiz um piquenique, confessou, mordiscando seu sanduíche de presunto e queijo, surpreso com o quão delicioso era em sua simplicidade, um prazer simples que ele nunca experimentara antes. Isabela o olhou com espanto,
seus olhos grandes e expressivos. Nunca? Nem quando criança? Ricardo negou com a cabeça, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Minha família não era assim. Meu pai acreditava que o sucesso significava se afastar do comum, do popular. Parques eram para quem não podia pagar clubes privados, para pessoas que não pertenciam ao nosso círculo social. E você também acredita nisso? Perguntou ela, seu tom livre de julgamento, apenas com genuína curiosidade, convidando-o a refletir. Ricardo observou seus filhos, agora perseguindo uma borboleta a poucos metros da manta, suas risadas misturando-se às de outras crianças próximas, um coro de alegria infantil. Depois, olhou para o sanduíche em sua mão, o suco em um simples copo de plástico, a manta com estampas coloridas sobre a grama, cada detalhe da cena o enchendo de uma nova perspectiva. Não, respondeu com uma certeza surpreendente, uma revelação que brotava do fundo de seu ser. Acho que ele estava errado sobre muitas coisas, e percebo que a verdadeira felicidade não está na acumulação de bens materiais ou no status social, mas na simplicidade e no amor compartilhado. O sorriso que Isabela lhe dedicou então valeu mais do que qualquer fechamento de negócio milionário, um gesto de aprovação que o encheu de uma satisfação incomparável. Após o almoço, enquanto os gêmeos gastavam suas últimas energias em uma área de brinquedos infantis, Ricardo e Isabela sentaram-se em um banco próximo, vigiando-os com atenção, desfrutando da calma e da companhia mútua. Obrigado, disse ele de repente, quebrando o silêncio, sua voz carregada de uma emoção sincera. Por quê? Perguntou ela, confusa com a sua expressão de gratidão. Por me mostrar isso, respondeu ele, fazendo um gesto que abrangia tudo, o parque, as crianças brincando, a tarde simples mas perfeita, a beleza da vida em sua forma mais pura. Por me ensinar a ser um pai de verdade, a aproveitar esses momentos que antes eu ignorava. Isabela negou suavemente com a cabeça. Eu não te ensinei nada, Ricardo, disse com doçura. Só te lembrei do que você já sabia, do que estava escondido dentro de você. Às vezes nos perdemos tanto em nossas responsabilidades, nas exigências do mundo, que esquecemos o simples, estar presente, viver o momento e se conectar com o que realmente importa. Você é muito sábia para ter apenas 28 anos, comentou Ricardo com um sorriso, impressionado pela profundidade de suas palavras. E você muito obtuso para ser tão bem-sucedido, retrucou ela com um brilho de humor nos olhos, uma audácia que o surpreendeu. Ricardo soltou uma gargalhada, uma risada genuína que ecoou pelo parque, surpreso com seu atrevimento e engenhosidade. Touché, disse, aceitando a observação. Acho que mereci isso. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto observavam os gêmeos subindo e descendo por um escorrega, suas risadas enchendo o ar. Isabela, começou Ricardo, reunindo a coragem para algo que estivera considerando durante toda a manhã, algo que sentia a necessidade de expressar. Há uma gala beneficente na próxima sexta-feira. É para arrecadar fundos para escolas em áreas carentes, uma causa muito importante para mim. Normalmente levo os crianças com uma babá, mas me perguntava se você gostaria de nos acompanhar como convidada, não como empregada, disse, sua voz um pouco tensa enquanto aguardava a resposta. A surpresa no rosto de Isabela foi evidente, uma mistura de espanto e desconforto que Ricardo não deixou passar despercebida. Ela ficou imóvel, seus olhos fixos nas crianças, embora Ricardo duvidasse que ela realmente estivesse vendo-as naquele momento, pois sua mente processava o convite. Não seria apropriado, respondeu finalmente, com a voz baixa, seu tom firme, mas suave. Por que não? Insistiu ele, ao dobo que já sabia a resposta, a barreira invisível que o separava. Isabela se virou para ele, sua expressão séria e determinada. Porque sou sua empregada, Ricardo. Porque as pessoas falariam, e isso poderia criar um ambiente desconfortável. Porque enviaria uma mensagem confusa para as crianças, e é importante que elas entendam o meu papel. E se eu não me importasse com o que as pessoas dizem? Perguntou Ricardo, sentindo a necessidade de desafiar essa barreira, de romper com as convenções sociais que sempre o prenderam. Um sorriso triste apareceu nos lábios de Isabela, uma mistura de compreensão e resignação. Mas você se importa, Ricardo, e deveria importar-se, respondeu ela com suavidade.
sua posição, sua imagem, fazem parte de quem você é, de como o mundo te percebe. Não é verdade, protestou ele, sentindo uma pontada de frustração. Isso não me define, não é minha verdadeira essência. Talvez não, mas define o mundo em que você vive, o mundo em que seus filhos crescerão, respondeu ela com doçura. Uma verdade inedrável que Ricardo não podia refutar. Aprecio o convite, de verdade, mas não seria certo nem para você, nem para mim, nem para as crianças, disse Isabela com voz firme, mas respeitosa, deixando clara sua posição. Antes que Ricardo pudesse insistir, João veio correndo, seu rosto iluminado pela emoção, interrompendo um momento de tensão. Papai, Isabela, Pedro ficou preso no túnel e não quer sair, disse, suas palavras um turbilhão de urgência infantil. O momento se quebrou, a intimidade entre eles se dissolveu. Isabela se levantou imediatamente, profissional como sempre, e seguiu João até os brinquedos. Sua prioridade absoluta era o bem-estar das crianças. Ricardo a seguiu com uma mistura de frustração pela interrupção e uma profunda admiração pela firmeza e dedicação de Isabela, que sempre colocava as crianças em primeiro lugar. O resto da tarde transcorreu sem mais menções ao convite rejeitado, mas algo havia mudado entre eles, uma linha fora traçada, reconhecida por ambos, e Ricardo não tinha certeza se deveria respeitá-la ou tentar cruzá-la, um dilema que o atormentava internamente. No caminho de volta para a mansão, com os gêmeos dormindo no banco traseiro, exaustos após um dia de aventuras, o silêncio no carro era eloquente, carregado de pensamentos e emoções não expressas. "O que você disse no parque?" começou Ricardo, mantendo a voz baixa para não acordar as crianças. "Sobre eu me preocupar com o que as pessoas pensam. Não foi uma crítica", esclareceu Isabela rapidamente, sua voz suave e compreensiva. "Apenas uma observação, uma perspectiva diferente." "Eu sei, mas me fez pensar", disse Ricardo, pausando para encontrar as palavras certas para expressar o que sentia. "Durante anos, vivi preocupado com as aparências, com atender às expectativas, as minhas, as do meu pai, as da sociedade, e não percebi o quanto disso estava transmitindo aos meus filhos, como os estava influenciando com minhas próprias inseguranças." Isabela o escutava atentamente, seu perfil suave, iluminado intermitentemente pelas luzes da rua, uma imagem de calma em meio à confissão de Ricardo. "Não quero que eles cresçam assim", continuou ele. "Não quero que pensem que o valor de uma pessoa está na conta bancária, no sobrenome ou nos lugares exclusivos que frequentam. Quero que sejam livres dessas amarras." "Você é um bom pai, Ricardo", disse Isabela com suavidade, sua voz cheia de calor e compreensão. "Seus filhos sabem que você os ama. Isso é o que eles vão lembrar, não as lições sobre status social ou aparências." "Graças a você", respondeu ele. "Antes de você chegar, eu estava tão perdido, tão focado em manter o controle, que esqueci o essencial, o que realmente importa na vida: o amor, a conexão, a autenticidade." Quando chegaram à mansão, Ricardo insistiu em carregar Pedro, enquanto Isabela levava João, um gesto de colaboração e afeto que falava por si só. Eles os subiram em silêncio até o quarto, trocaram suas roupas por pijamas e os colocaram na cama com movimentos sincronizados, que revelavam uma rotina desenvolvida juntos, uma coreografia de cuidado e amor. Ao saírem do quarto das crianças, pararam no corredor, como haviam feito tantas outras noites, um ritual silencioso que se tornara significativo. "Sobre a gala", começou Isabela, tentando retomar a conversa do parque. "Não precisa se explicar, Ricardo. Entendo suas razões e as respeito. Entendo que é importante para você manter certos limites." "Obrigada", respondeu ela, com evidente alívio, uma gratidão sincera em sua voz. "É importante para mim manter certos limites. Eu sei", disse Ricardo. Eles se olharam na penumbra do corredor, e ele sentiu aquela conexão novamente, aquele entendimento silencioso que ia além das palavras, uma conexão que os unia de maneira profunda. "Boa noite, Ricardo", disse Isabela, finalmente quebrando o momento de conexão. "Boa noite, Isabela." Ricardo a viu se afastar pelo corredor, como em tantas outras noites, mas desta vez
com a certeza de que seus sentimentos haviam cruzado uma linha sem retorno. Não era mais apenas admiração ou gratidão que sentia pela babá dos seus filhos. Era algo muito mais profundo, muito mais assustador e absolutamente inadequado, segundo todas as regras sociais que ele respeitara por toda a vida. Naquela noite, enquanto contemplava o teto de seu quarto, Ricardo Silva enfrentou uma verdade desconfortável, uma verdade que o atingiu com força. Ele estava se apaixonando por Isabela Costa. E não tinha a menor ideia de como lidar com isso, como navegar por esse novo território emocional que se abria diante dele. Na quinta-feira à tarde, a mansão Silva estava incomumente silenciosa, um contraste notável com o habitual alvoroço dos gêmeos. João e Pedro haviam saído com Gabriel e outra empregada para uma apresentação infantil de teatro. Uma saída planejada por Isabela para proporcionar-lhes novas experiências culturais. Um presente que enriqueceria suas vidas. A babá, no entanto, não havia acompanhada. Pela primeira vez desde a sua chegada, pedira a tarde livre por assuntos pessoais, um fato que Ricardo não conseguia ignorar. Ricardo estava em seu escritório, tentando se concentrar nos relatórios financeiros que ocupavam sua tela, mas sua mente divagava constantemente, incapaz de focar nos números. A recusa de Isabela ao seu convite para a gala beneficente ainda pesava em seu ânimo, não tanto pela recusa em si, mas pelo que ela implicava, a barreira intransponível entre seus mundos. Uma barreira que parecia impossível de superar. O som da campainha do portão principal o tirou abruptamente dos pensamentos, uma interrupção inesperada que o trouxe de volta à realidade. Minutos depois, Helena, sua assistente pessoal e tia de Isabela, apareceu na porta de seu escritório com uma expressão preocupada que Ricardo notou imediatamente. Senhor Silva, perdoe a interrupção. Posso falar com o senhor um momento? Claro, Helena, respondeu Ricardo, sentindo uma pontada de inquietação. O que aconteceu? Algo está errado? A mulher fechou a porta atrás de si e se aproximou da escrivania, visivelmente desconfortável, como se estivesse prestes a revelar algo delicado. É sobre a Isabela. Começou escolhendo cuidadosamente suas palavras, tentando encontrar a melhor forma de abordar o assunto. Normalmente eu não interferiria, mas estou preocupada. Ricardo sentiu uma pontada de inquietação, um alerta que o colocou em guarda. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Fisicamente, ela está bem, disse ela, hesitando como se considerasse se deveria continuar, avaliando as consequências de suas palavras. Hoje, ela recebeu uma visita no apartamento que divide comigo um homem de Recife, seu ex-noivo. Ricardo tentou manter uma expressão neutra, embora a palavra noivo tivesse provocado uma reação visceral, que ele teve dificuldade em controlar, um golpe inesperado que o desestabilizou. Eu não sabia que Isabela esteve noiva, disse, a surpresa em sua voz. Foi uma situação complicada, explicou Helena. Raul é filho de um dos homens mais influentes da cidade dela. O noivado foi mais uma imposição familiar, uma tradição que ela não conseguiu evitar facilmente. Isabela terminou com ele quando decidiu vir para São Paulo, buscando sua própria liberdade e um novo caminho. Mas ele não aceitou o fim. Ele continua pressionando-a para que volte para Recife com ele. Ela continuou, revelando a verdadeira situação. E por que está me contando isso? Perguntou Ricardo, mantendo um tom profissional que não refletia a tempestade de emoções que sentia por dentro, uma mistura de ciúmes, preocupação e um desejo de protegê-la. Helena o olhou diretamente, com a franqueza que ele sempre valorizara nela, um olhar que não deixava margem para dúvidas. Porque vi como o Senhor a olha, Senhor, e vi como ela o olha, disse com suavidade, mas com convicção inabalável. Ricardo ficou tenso, desconfortável com a observação tão direta, uma revelação que o expunha. Helena, aprecio sua preocupação, mas a relação entre mim e Isabela é estritamente profissional, nada mais, disse ele tentando manter a fachada. Com todo respeito, senhor, ambos sabemos que isso não é totalmente verdade, respondeu ela com suavidade, uma verdade inegável que Ricardo não podia refutar. Não estou aqui para julgar. Isabela é como uma filha para mim, e vi como ela floresceu trabalhando com seus filhos e com o Senhor,
como encontrou um propósito aqui. Ricardo permaneceu em silêncio, incapaz de negar o evidente, a transformação que ocorrera em seu lar e em sua própria vida. A razão pela qual estou lhe contando isso, continuou Helena, é porque Raul não foi embora. Ele está pressionando-a para que volte para Recife com ele. E me preocupa que Isabela, por lealdade à sua família e às suas raízes, possa considerar voltar, o que seria uma perda para todos nós. A ideia de Isabela retornando a Recife, desaparecendo de suas vidas, provocou em Ricardo uma sensação de vazio que o surpreendeu pela sua intensidade, um medo de perder algo que se tornara indispensável. O que posso fazer? Perguntou finalmente, abandonando o pretexto de desinteresse, sua voz carregada de desespero. Fale com ela, respondeu Helena simplesmente com uma sabedoria inata. Isabela é reservada e orgulhosa. Ela nunca contaria seus problemas pessoais porque teme parecer pouco profissional. Mas agora ela precisa saber que tem opções, que a vida dela aqui importa, que sua presença é valorizada por mais de um motivo. Helena se levantou, tendo dito o que precisava, deixando Ricardo com seus pensamentos. Isabela voltará em cerca de 1 hora. Ela estará no jardim dos fundos, perto da estufa. Ela gosta de se sentar lá quando precisa pensar. É o refúgio dela. Quando Helena saiu, Ricardo permaneceu imóvel em sua cadeira, processando as informações que acabara de receber. Isabela noiva. Isabela pressionada para voltar a Recife. Isabela, que trouxera luz e ordem à sua caótica vida familiar, potencialmente desaparecendo dela. O pensamento era insuportável, uma perspectiva que o enchia de angústia e uma urgência incontrolável de agir. 1 hora depois, como Helena previra, Ricardo encontrou Isabela sentada em um banco de pedra ao lado da pequena estufa da mansão, um lugar de calma e reflexão. Ela vestia jeans e uma blusa branca simples, o cabelo preso de forma descuidada e tinha o olhar perdido nas roseiras que ela mesma ajudara a reviver nas últimas semanas, um testemunho de sua dedicação e conexão com a natureza. Ela parecia bela e vulnerável ao mesmo tempo, uma combinação que apertou algo dentro do peito de Ricardo, um sentimento que o comovia profundamente. "Posso me juntar a você?" perguntou Ricardo, aproximando-se com cautela, respeitando o seu espaço, mas sentindo a necessidade de estar ao seu lado. Isabela se sobressaltou levemente, mas assentiu, recompondo rapidamente sua expressão para esconder a surpresa. "Claro! As crianças já voltaram do teatro?" "Ainda não", respondeu Ricardo, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, embora seu coração batesse forte. "Como foi sua tarde de folga?" "Bem", respondeu ela rápido demais, seu tom revelando uma relutância em falar sobre o assunto. "Apenas alguns assuntos pendentes, nada importante." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Ricardo sabia que precisava ser direto, mas buscava as palavras certas para abordar o tema delicado. "Isabela, Helena me contou sobre a visita que você recebeu hoje", disse finalmente, observando sua reação. O rosto de Isabela se contraiu, uma mistura de surpresa e algo próximo à traição cruzando suas feições, como se sentisse exposta. "Ela não deveria ter feito isso", murmurou. "São assuntos pessoais que não afetam meu trabalho. Eu posso lidar com meus próprios problemas." "Ela não me contou por fofoca", esclareceu Ricardo, tentando suavizar a situação. "Ela está preocupada com você. E, francamente, depois de ouvi-la, eu também estou." Isabela se levantou, visivelmente desconfortável, sentindo a necessidade de se afastar. "Agradeço a preocupação, mas posso lidar com meus próprios problemas. Não quero que meus assuntos pessoais interfiram no meu trabalho aqui, na vida das crianças." Ricardo também se levantou, sentindo que se a deixasse se afastar agora, algo importante se perderia entre eles, algo que ele não podia permitir que acontecesse. "Não estou falando como seu empregador, Isabela. Estou falando como alguém que..." Ele parou, buscando as palavras certas. "Alguém que se importa profundamente com você." Ela o olhou fixamente, realmente o olhou, com aqueles olhos âmbar que pareciam enxergar além das fachadas que ele construíra por anos, um olhar que penetrava em sua alma. "Raul quer que eu volte para Recife", disse ela finalmente, sua voz apenas um sussurro, revelando a verdade que a angustiava. "Ele diz que meu lugar é lá, com ele, com minha família, com as tradições da minha cidade."
E você quer voltar? Perguntou Ricardo, temendo a resposta, o medo de perdê-la tomando conta dele. Isabela desviou o olhar para as roseiras, seus olhos refletindo uma profunda introspecção. Quando cheguei a São Paulo, estava fugindo de expectativas, de tradições, de um futuro que outros haviam traçado para mim. Ela fez uma pausa, suas palavras carregadas de emoção. Mas agora tenho razões para ficar, razões que me prendem a este lugar. As crianças te adoram, disse Ricardo, seu coração batendo acelerado, tentando convencê-la da importância de sua presença. Não sei o que faríamos sem você. Não é só pelas crianças, respondeu Isabela, reunindo coragem para encará-lo novamente, seus olhos fixos nos dele. E isso é o que me assusta, o sentimento que tenho por você. A honestidade em suas palavras, a vulnerabilidade que ela mostrava derrubou as últimas barreiras que Ricardo tentara manter, abrindo seu coração por completo. Também me assusta, confessou ele, porque nunca esperei sentir isso de novo, porque é complicado, porque há 1000 razões para as quais não deveria funcionar. E, entretanto... Não podemos, interrompeu Isabela, embora sua voz carecesse de convicção, tentando se agarrar à lógica. Sou a babá dos seus filhos. Viemos de mundos completamente diferentes. As pessoas falariam. As pessoas sempre falam, respondeu Ricardo, dando um passo mais perto, reduzindo a distância entre eles. Mas, pela primeira vez na minha vida, não me importa o que disserem. A única coisa que me importa é a felicidade dos meus filhos e a sua. Deveria importar, insistiu ela, tentando raciocinar. Você tem uma posição, uma imagem, responsabilidades. Minha única responsabilidade verdadeira é com meus filhos, disse ele, dando um passo mais perto. E nunca os vi mais felizes do que desde que você chegou, Isabela. Você não só ensinou eles a dormir, você nos ensinou a viver de novo. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela, e Ricardo sentiu o impulso quase irresistível de se aproximar ainda mais, de eliminar a distância entre eles, mas se conteve, respeitando a decisão que ela precisava tomar. Não posso te oferecer um futuro convencional, continuou ele, sua voz grave com emoção. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que nunca me importei com alguém como me importo com você. E não é gratidão. Não é só porque você é maravilhosa com meus filhos, é porque é você, Isabela, simplesmente você. Uma lágrima rolou pela bochecha de Isabela. Ricardo levantou a mão, hesitante, e, quando ela não recuou, enxugou-a suavemente com o polegar. Se você decidir voltar para Recife, eu entenderei, disse ele, embora a ideia lhe doesse. Mas quero que saiba que aqui você tem um lugar, não só como a babá dos meus filhos, mas como... Ele parou, percebendo que estava avançando rápido demais. Como o que você quiser que sejamos. Isabela fechou os olhos por um momento, como se processasse suas palavras, o toque de sua mão ainda em sua bochecha. Tenho medo, confessou finalmente, não de você, mas de mim mesma, de querer algo que parece impossível. O que é impossível, Isabela? Perguntou Ricardo suavemente. Ela abriu os olhos e neles, Ricardo viu uma decisão se formando, uma coragem nascendo. O impossível é fingir que não sinto nada quando estou com você, respondeu com voz trêmula, mas firme. O impossível é imaginar deixar esta casa, deixar as crianças, deixar você. O mundo pareceu parar ao redor deles. O jardim, a mansão, toda a cidade de São Paulo desapareceram, deixando apenas aquele momento suspenso entre duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo inestimável uma na outra. Ricardo finalmente reduziu a distância entre eles, inclinando-se lentamente, dando a tempo de recuar se ela quisesse, mas ela permaneceu imóvel, seu olhar fixo no dele, até que seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, como uma pergunta silenciosa. A resposta de Isabela foi imediata, suas mãos subindo até os ombros de Ricardo, puxando-o para mais perto. O beijo se aprofundou, transformando-se em algo que expressava tudo o que eles haviam contido por semanas: desejo, medo, esperança e um sentimento mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Quando finalmente se separaram, ambos um pouco sem fôlego, Ricardo apoiou a testa contra a de Isabela. Fique,
sussurrou. Não como empregada, não por obrigação. Fique porque quer estar aqui. Comigo. Conosco. Isabela sorriu lentamente, um sorriso se formando em seus lábios. Eu fico, respondeu, selando sua decisão com outro beijo breve. Mas teremos que encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Pelas crianças, concordou Ricardo. E por nós. O som de vozes infantis e passos se aproximando quebrou o momento. Os gêmeos estavam voltando do teatro. Isabela se afastou ligeiramente, mas Ricardo pegou sua mão, entrelaçando os dedos com os dela. Pronta? Perguntou, com significado que ia muito além de enfrentar as crianças naquele momento. Isabela apertou sua mão, seu sorriso iluminando todo o rosto. Pronta. 6 meses depois, a transformação da mansão Silva era evidente para qualquer um que a conhecesse antes. As cortinas, antes sempre fechadas, agora deixavam entrar abundante luz natural. As paredes, outrora decoradas com arte abstrata e cara, foram parcialmente substituídas por desenhos infantis coloridos, emoldurados com o mesmo cuidado que as peças de coleção. E o silêncio solene que antes dominava o lugar, dera lugar a risadas, conversas e, ocasionalmente, música tradicional nordestina. Mas a mudança mais profunda não estava na decoração, e sim em seus habitantes. Ricardo Silva terminava uma videoconferência em seu escritório quando a porta se abriu sem aviso e 2 tornados idênticos invadiram o cômodo. "Papai, está tudo pronto!" exclamou João, pulando no colo dele sem cerimônias. "Isabela disse que já podemos te mostrar a surpresa", acrescentou Pedro, puxando sua mão com impaciência. Ricardo fingiu seriedade para seus colegas na tela. "Senhores, parece que tem um assunto urgente a resolver. Continuaremos amanhã." Os executivos na tela sorriram com cumplicidade antes de se despedirem. A reputação de Ricardo Silva mudara tanto quanto o próprio homem. Ele ainda era respeitado por sua perspicácia nos negócios, mas já não era temido por sua frieza. O tubarão imobiliário se humanizara, para a surpresa de todo o mundo empresarial brasileiro. Agora, com 5 anos e transbordante de energia saudável, Ricardo caminhou em direção ao Jardim dos Fundos, guiado pelos filhos. Ao cruzar o limiar da porta, ele parou, maravilhado. O jardim inteiro fora transformado em um pequeno povoado nordestino. Lanternas coloridas pendiam entre as árvores. Mesas cobertas com toalhas bordadas à mão transbordavam de pratos tradicionais. E no centro, um pequeno palco onde músicos com instrumentos tradicionais se preparavam para tocar. Isabela, radiante em um vestido tradicional nordestino de cores vibrantes, avançou em sua direção com um sorriso que iluminava todo o rosto. "Feliz aniversário", disse, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. 6 meses desde nosso primeiro beijo. Ricardo a envolveu em seus braços, ainda impressionado com a capacidade de Isabela de surpreendê-lo. "É maravilhoso", murmurou contra seu cabelo. "Como você organizou tudo isso?" "Com a ajuda", respondeu ela, apontando para Helena, Gabriel e o restante do pessoal, todos vestidos com roupas festivas. "Queríamos celebrar não só nossos 6 meses, mas tudo o que mudou." Os gêmeos correram até eles, puxando as mãos de Angus para mostrar cada detalhe da celebração. Ricardo se deixou levar, com o coração cheio, ao ver no que sua vida se transformara. A festa foi íntima, mas vibrante. Os gêmeos, trajando pequenas camisas bordadas, dançavam com Isabela, seguindo os passos que ela os ensinara. Ricardo os observava de uma mesa, conversando com Helena. "Nunca imaginei que minha sobrinha traria tanta felicidade para esta casa", comentou a mulher com evidente orgulho. "Para você e para as crianças." "Ela mudou tudo", respondeu Ricardo com sinceridade. "Me ensinou o que realmente importa." "Sabe", continuou Helena com um sorriso cúmplice, "em Recife temos um ditado: quando uma alma encontra o caminho de volta para a luz, o universo inteiro celebra." Isabela estava perdida quando chegou à cidade, fugindo de expectativas alheias. Você estava perdido em sua dor e responsabilidades. E, entanto, vocês se encontraram.
Ricardo refletiu sobre aquelas palavras quando observava Isabela rindo com seus filhos. A transformação fora mútua. Ele lhe oferecera um novo começo, longe das pressões tradicionais de sua cidade. E ela o ensinara a viver novamente, a ser o pai que seus filhos precisavam. Quando a música mudou para um ritmo mais lento, Ricardo se aproximou deles. "Me concede esta dança?" perguntou a Isabela, estendendo a mão. "Eu também quero dançar com a Isabela", protestou João. "Eu também", juntou-se Pedro. Isabela se ajoelhou diante deles com um sorriso. "Primeiro dançarei com seu pai, depois com vocês dois, meus príncipes. Tudo bem?" Os gêmeos assentiram, satisfeitos com o acordo. Enquanto dançavam, sob as luzes coloridas, Ricardo segurou Isabela perto de seu coração, maravilhado com como aquela mulher simples reconstruíra seu mundo inteiro desde os alicerces. "Tenho algo para você", disse, afastando-se ligeiramente para tirar uma pequena caixa do bolso. "Ia esperar até depois do jantar, mas acho que este é o momento perfeito." Isabela o olhou com curiosidade enquanto abria a caixa, revelando um belíssimo anel com uma pedra de âmbar cercada por pequenos diamantes. "Escolhi porque me lembra seus olhos", explicou, Ricardo com a voz levemente trêmula. A primeira vez que te vi foi o que mais me impressionou. O calor no seu olhar quando falava com meus filhos. Isabela contemplou o anel sem palavras, seus olhos marejados. "Não é um anel de noivado", continuou ele. "Ainda não. Sei que é cedo demais e quero fazer as coisas direito. É uma promessa de que estarei aqui, paciente, até que você esteja pronta." "Ricardo", começou ela, mas foi interrompida pelos gêmeos, que se aproximaram furtivamente e agora observavam o anel com olhos arregalados. "Você vai pedir para ela casar com você, papai?" perguntou Pedro com total inocência. "Sim!" exclamou João, entusiasmado. "Diz que sim, Isabela! Assim você será nossa mãe para sempre!" Isabela e Ricardo trocaram olhares surpresos. Eles nunca haviam falado com as crianças sobre casamento, cientes de que precisavam conduzir sua relação com delicadeza, pelo bem delas. "Crianças, Isabela e eu estamos..." começou Ricardo, buscando as palavras certas. "Na verdade", interrompeu Isabela, se ajoelhando para ficar na altura dos gêmeos, "tenho algo para contar aos três." Ela os olhou, respirou fundo e continuou. "Há algumas semanas comecei a me sentir diferente. No início, achei que era por toda a emoção em nossas vidas. Mas então..." Ela dirigiu um olhar especial a Ricardo. "Fui ao médico ontem enquanto vocês estavam na escola." Ricardo a encarava, mal ousando esperar o que suas palavras pareciam sugerir. "Daqui a uns 7 meses", continuou Isabela, pegando as mãos dos gêmeos, "vocês dois vão ter um irmãozinho ou irmãzinha." O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo antes que os gêmeos explodissem em gritos de alegria. Ricardo, momentaneamente paralisado pela surpresa, finalmente reagiu, abraçando Isabela com tanta força que quase a levantou do chão. "É verdade?" sussurrou em seu ouvido, sua voz quebrada pela emoção. "Vamos ter um bebê?" Isabela sentiu as lágrimas correrem livremente por suas bochechas. "Queria encontrar um momento perfeito para te contar", disse. "E então você preparou essa festa e tirou esse anel?" Ricardo a beijou, um beijo cheio de promessas e futuro, mal percebendo os aplausos e vivas que ecoaram ao redor quando o pessoal entendeu o que estava acontecendo. "Acho que isso muda as coisas", disse ele, quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego e sorrindo. Ele se ajoelhou então, ainda segurando o anel, mas desta vez com um propósito diferente. "Isabela Costa, você me ensinou a ser pai, a ser homem, a ser humano novamente. Você trouxe luz onde só havia escuridão, sono onde só havia insônia, e amor onde só havia dever." Ele fez uma pausa, olhando para os gêmeos que observavam fascinados. "Nós três te queremos em nossas vidas para sempre. Você nos faria a honra de se casar comigo? De ser oficialmente a mãe dos nossos filhos, de formar essa família que começou na noite em que você tropeçou nos meus corações partidos e os consertou?" Isabela, radiante apesar das lágrimas, assentiu antes de conseguir encontrar sua voz. "Sim", respondeu finalmente.
Sim, a tudo. Os gêmeos se juntaram ao abraço quando Ricardo deslizou o anel no dedo de Isabela. O pessoal aplaudia, Helena chorava discretamente e os músicos começaram a tocar uma melodia tradicional de celebração. 1 ano depois, a praia privativa em Porto de Galinhas resplandecia sob o sol do meio-dia. Ricardo, vestido com uma camisa branca e calças leves, esperava sobre um arco de flores tropicais. Ao seu lado, João e Pedro, agora com 6 anos, mantinham-se surpreendentemente quietos em seus pequenos trajes combinando, cada um segurando uma almofadinha com uma aliança. A música tradicional nordestina anunciou a chegada da noiva. Isabela avançou pela areia, descalça e radiante em um vestido de renda que combinava elegância contemporânea com detalhes tradicionais nordestinos. Em seus braços, carregava um pequeno embrulho envolvido em uma manta bordado à mão. Clara, de apenas 3 meses, dormia placidamente contra o peito de sua mãe. A cerimônia foi breve, mas profundamente emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Isabela passou suavemente a bebê para os braços de Helena e pegou as mãos de Ricardo. Há 1 ano e meio, entrei na sua casa como uma empregada. Vinha fugindo de um futuro imposto, buscando meu próprio caminho. Nunca imaginei que esse caminho me levaria a você, as crianças, a essa família que agora é meu lar. Ricardo apertou suas mãos, visivelmente emocionado. E eu nunca imaginei que a solução para que meus filhos dormissem tranquilos fosse encontrar o amor novamente. Você me ensinou que segundas chances existem, que a felicidade não é um luxo, mas um direito, e que às vezes o que mais precisamos vem de onde menos esperamos. Quando trocaram as alianças, com a ajuda um tanto desajeitada, mas entusiasmada, dos gêmeos, Ricardo puxou Isabela para si para o beijo que selaria sua união. Ao se separarem, ambos olharam para os 3 filhos que agora formavam sua família. Os gêmeos, que finalmente haviam encontrado a segurança emocional que tanto precisavam, e a pequena Clara, o símbolo vivo de seu amor. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças dormiram profundamente, Ricardo e Isabela contemplavam o oceano da varanda da vila. Sabe o que é mais irônico? Perguntou Ricardo, abraçando-a por trás. Contratei uma babá para que meus filhos pudessem dormir e acabei me apaixonando tanto que agora tenho uma recém-nascida que me acorda a cada 3 horas. Isabela riu suavemente, recostando-se contra seu peito. A vida tem um senso de humor interessante, respondeu. Eu escapei de um casamento arranjado na minha cidade para acabar me casando por amor em uma praia de Pernambuco. Eles se viraram ao ouvir o suave choro de Clara pelo monitor de bebê, trocando um olhar cúmplice. Eu vou, disse Ricardo, beijando sua testa. Enquanto o via se afastar, Isabela refletiu sobre a extraordinária reviravolta que sua vida dera. De babá a esposa, de empregada a mãe de 3 crianças, de uma jovem assustada fugindo de expectativas alheias a uma mulher que encontrara seu lugar no mundo. Alguns chamariam isso de destino. Isabela preferia chamar de milagre.